Noite a todas e a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Nas demais lives era assistindo e agora mediando, contribuindo. Quero agradecer imensamente o Tomás pelo convite, o Segete pelos relevantes trabalhos que tem feito nesse período de isolamento social, de pandemia, pelas lives. É muito interessante, um belo trabalho que só vem a contribuir realmente a nós profissionais nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Hoje, em especial, nós vamos discutir a educação. As escolas na dianteira da formação crítica, de qualidade e na resistência aos desdobramentos da Covid-19. Nós temos aqui conosco o professor Tuim Vioto, do Departamento de Educação Física da Unesp, que vem contribuir conosco nesse debate. Muito obrigada, boa noite, Tuim. E também a professora Cláudia, professora da Rede Estadual de São Paulo, conselheira estadual da PUESP pelo Movimento de Professores organizado pela Base. Boa noite, professora Cláudia, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua contribuição nessa noite. Fiquem à vontade. Boa noite, Luciana. Boa noite, professor Tuim. Fiquem à vontade. Penso que começamos pelo professor Tuim, é isso? Não, pela Cláudia. Pode ser. Pela Cláudia? Obrigada. Ok, pela Cláudia. Tudo bem. Então tá ok. Professora Cláudia, fica à vontade. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos, professor Tuim, Luciana, todos aqueles que estão participando conosco agora nessa live. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui a minha solidariedade a todas as famílias vítimas da Covid-19. Não daria para a gente começar diferente. E até por conta disso tudo, eu quero deixar também o nosso repúdio com relação às políticas públicas de combate à Covid-19 e, em função disso, fora Bolsonaro, Mourão, impeachment já. Também quero deixar a nossa solidariedade ao movimento negro e dizer que vidas negras importam. Como a Luciana me apresentou, meu nome é Cláudia Maria Luciano, eu trabalho na Zona Sul de São Paulo, sou dessa região, sou conselheira estadual da PUESP pelo MEOB, em aliança com a TLS e Mover. Para a gente começar essa conversa sobre esse tema tão importante que é a resistência na escola pública em tempos de pandemia e todos os desdobramentos que nós vamos ter em função de tudo isso, eu acho que a gente tem que começar de alguns patamares a nossa conversa. Primeiro que educação, enquanto construção do conhecimento, é uma ciência. E, como tal, ela tem os seus princípios, valores, suas premissas e as suas escolhas metodológicas. Baseado nos grandes mestres, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, Camus, para que o processo de construção do conhecimento aconteça, é necessário que passe por algumas etapas nesse desenvolvimento desse processo. Então, a etapa sensório-motor, pré-operatório, operatório, e até chegar na abstração. E é necessário também que esteja em harmonia e presente 5 elementos que são fundamentais. O sujeito desse processo, né, de ensino-aprendizagem, da construção do conhecimento, o objeto desse conhecimento,
o ambiente onde ele vai acontecer, a maturação biológica desse sujeito e a interação entre eles. Nesses tempos de pandemia, o sujeito, ele está afetado, ele está sob um estresse físico, social, emocional. O objeto do conhecimento mudou. O objeto do conhecimento, ele vai para além dos conhecimentos que eram tidos como naturais, mas é também a própria educação à distância, o trabalho remoto, tanto para o professor como para o aluno, as tecnologias. Então, o objeto do conhecimento é novo. A interação entre o aluno e o aluno, que é fundamental para que esse processo ocorra na zona de desenvolvimento proximal, como ensinou o Vygotsky, para que essa aprendizagem seja significativa, a interação professor-aluno, onde ocorre um conflito cognitivo, para que o ensino se estabeleça, ela também está alterada, essa interação está prejudicada. Então, em função disso, o que acontece? Nós estamos com o processo de ensino-aprendizagem comprometido. Agora, os objetos do conhecimento são novos, são outros objetos do conhecimento, certo? Então, já que nós temos novos objetos do conhecimento, nós vamos ter que passar por aquelas etapas do desenvolvimento da aprendizagem para que ela ocorra. Então, mais ou menos, o exemplo que eu quero dar para a gente começar essa conversa é assim. Por exemplo, eu estou aqui discutindo etapas do desenvolvimento, da construção do conhecimento, de uma maneira abstrata. Acontece que se eu tiver que aprender ou tiver que pilotar um avião, o meu conhecimento será sensório-motor. Eu vou ter que passar por todas as etapas do desenvolvimento da aprendizagem, do conhecimento, para conseguir pilotar o avião. Eu vou precisar de um professor que estabeleça comigo um conflito cognitivo adequado, de acordo com a etapa que eu estiver. Eu vou precisar interagir com os meus pares, por exemplo, o copiloto, no caso, para que a minha aprendizagem seja significativa. Senão, eu não vou aprender até que eu consiga abstrair, né, esse conhecimento, praticar e colocá-lo em prática. Senão, eu não vou conseguir pilotar bem um avião, ou vou até pilotar inadequadamente. Então, todos os conhecimentos, então, para fazer uma resenha, para fazer um artigo, para fazer um gráfico de 3 entradas, eu necessito de passar por todas essas etapas do conhecimento. Se um aluno chegar na universidade sem ter aprendido durante todas essas etapas, chegar na universidade, ele vai ter que aprender e passar por essas etapas, porque senão vai ser um engenheiro que vai construir um prédio e vai cair, um médico que vai esquecer o bisturi dentro da barriga. O que eu estou colocando aqui, se eu não passar por todas essas etapas, eu posso até pilotar o avião, mas o avião pode cair. Na verdade, o que aconteceu e está acontecendo conosco é que nós não passamos por todas essas etapas de desenvolvimento desse conhecimento para trabalhar com a EAD. Para nós, a EAD, ela é um conceito de educação que é complementar, que nós usamos em situações de força maior. É bem verdade que nós estamos numa situação de força maior.
Luciana? Professor Twin, Luciana? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Cláudia. Olha, o que acabou de acontecer é exatamente o que acontece com todos nós atualmente no trabalho remoto. O problema com esse novo recurso, com essa nova tecnologia da informação, que a gente não está acostumado, ou até com o problema da conexão, né? Então, a educação à distância, ela tem que prever tudo isso, ela tem que considerar tudo isso, e, além disso, o próprio professor, o aluno, ele tem que ter uma formação para isso, porque a educação à distância, ela pressupõe algumas questões do tipo, os comandos são especiais, existe como premissa uma autonomia do aluno, são roteiros organizados, certo? E os professores e os alunos foram jogados nesse tipo de educação, nesse tipo de proposta de trabalho, sem que passasse por todas aquelas etapas de conhecimento, de formação para isso acontecer. E a escola, então, essa escola que hoje se tornou uma escola virtual, ela não foi preparada para isso. A escola é o ambiente mais propício para que as aprendizagens ocorram, porque na escola, essas aprendizagens estão organizadas de maneira a organizar as etapas, as pessoas que estão na escola estão nas etapas. Lá existe a interação entre os pares, as pessoas que frequentam essa escola, os aprendentes e os ensinantes, né? Lá na escola que nós vamos construir todos os conhecimentos, inclusive todos os valores éticos, estéticos, morais, os conhecimentos reconhecidos pela humanidade como científicos, e lá é que estão os especialistas em educação, os cientistas da educação, que se chamam professores. Essas pessoas é que vão ser aquelas que vão criar o conflito cognitivo correto na etapa correta para que isso ocorra. Por isso, nada pode substituir o ensino presencial. Porém, se nós precisamos, neste momento, devido à situação que é necessária, do isolamento social, deste novo tipo de educação, desse novo conceito, ela precisa ser muito bem preparada, e ela não foi. Então, na verdade, o governo colocou como centro do processo de ensino-aprendizagem, colocou os recursos, porque as tecnologias da educação são recursos da educação, e eles, na verdade, a gente sabe muito bem por que o governo colocou essas tecnologias da educação e da informação e da comunicação como centro. Ele comprou aplicativos desses grandes institutos, né, de educação, e o interesse dele é já adiantar um processo que já vinha em curso, que é a própria privatização da educação. Então, colocar a educação pública na mão desses grandes institutos, tipo Croton, Lehman, Ayrton Senna, Itaú, enfim, todos esses que a gente conhece que estão por aí. Então, aqui, e nas escolas particulares, é a implementação da EAD, finalmente também foi adiantado esse processo. E aqui é importante que a gente faça um parênteses para que nós, enquanto sociedade,
cobremos dos governos a transparência com relação aos custos, quanto foi investido do orçamento nesses aplicativos, nessas vendas para essas grandes empresas da nossa tecnologia, dos nossos recursos, porque nós precisamos saber aonde que está indo o dinheiro do imposto que nós pagamos. Então, se o governo, antes de fazer tudo isso, tivesse tomado um cuidado especial com a escola pública, talvez a gente não tivesse com tanta dificuldade. Por exemplo, eu vou dar um dado que está na própria Secretaria da Educação. Nós temos, na nossa rede estadual, aqui em São Paulo, 3,5 milhões de alunos. Nós temos 105 mil computadores. Desses 105 mil computadores, 10 mil deles têm internet. Isso dá 350 alunos para cada computador. E isso sem contar que muitos desses 10 mil que têm internet ainda são da parte administrativa. Portanto, o acesso, tanto dos alunos quanto dos professores, ao trabalho online, seja ele de quem está ensinando, como de quem está aprendendo, ele é muito precário, ele praticamente não existe. Então, foi feita uma pesquisa no dia 16 de maio, agora, passado, do Instituto, essa pesquisa está no Estadão, e sobre a situação da EAD, os professores, tudo mais. Nessa pesquisa, 83%, esse número vai aparecer 3 vezes nessa pesquisa, 83% dos professores disseram que não se sentem preparados para o trabalho online, não se sentem preparados de maneira nenhuma para esse trabalho online. E apenas 50% dos professores tiveram algum contato ou algum tipo de treinamento com trabalho online, trabalho virtual. Só por tudo isso que eu já acabei de dizer, a gente já poderia dizer que foi aligerado a maneira como foi implementado esse trabalho remoto. Mas olha o que sobrou para os professores além de tudo isso. Para os professores, sobrou adaptarem-se às novas linguagens e ferramentas, conseguir os equipamentos e os suportes, sobrou tudo isso para o professor, ter a possibilidade de ter ou não o equipamento fica por conta do professor. Criar novas estratégias para chegar até o aluno também ficou por conta do professor, e uma questão muito séria, que é suprir todas as questões subjetivas que tem nesse tipo de trabalho remoto. Por exemplo, a casa se tornou local de trabalho, é uma questão que o professor tem que se adaptar. A família, que é uma questão muito séria, porque a família passa a fazer parte desse trabalho. Então, é outra questão séria. A inabilidade ou a própria carência com relação a essa nova tecnologia, esse novo trabalho, também ficou por conta do professor. Agora, na nossa categoria, de novo, o número 83% são mulheres. E as mulheres, elas têm, no geral, jornadas duplas, triplas, muitas são arrimo de família, muitas mulheres cuidam dos idosos, fora toda a violência psicológica que muitas delas passam, e até mesmo problemas de violência física também, isso também ocorre.
Bom, de tudo isso que eu coloquei, também ficou por conta dos professores, e esse resultado está nessa pesquisa, o acesso às famílias através das suas redes sociais particulares. Então, no ensino público, isso acontece com 80% dos professores, e já no particular, que a gente imagina que isso não ocorra, também acontece, só que o número é menor, são 56% dos professores. Nessa mesma pesquisa, 70% dos professores se dizem frustrados com esse trabalho, mas a questão mais importante para colocar aqui é o motivo dessa frustração. O motivo dessa frustração é que os professores não conseguem saber como é que está a aprendizagem dos seus alunos. E aí eu quero colocar, porque esta semana, antes de ser afastado por Covid, o nosso secretário da Educação, ele disse, os professores têm que trabalhar apenas aquele momento que é dele, do horário dele. Só que quem gosta dos alunos, quem quer saber das aprendizagens dos alunos, somos nós, os professores, somos nós que queremos saber. Então, os professores, eles estão trabalhando quase que período integral. Nós não vamos deixar de procurar e de atender esses nossos alunos. E esses mesmos professores que estão assim, estão se sentindo frustrados, são aqueles, 75,2% desses professores disseram que não tem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de acompanhamento psicológico, apesar de terem semanalmente reuniões pedagógicas, como se o professor fosse um robô. Na verdade, o governo se preocupa em trazer aí no seu centro de mídia os seus grandes encantadores de serpentes, para falar de um mundo maravilhoso, do conto de fadas, onde nós vamos voluntariamente, através de um sacerdócio, mudar o mundo, tudo mais. Acontece que esses encantadores de serpente contratados pelo governo, eles não conhecem essa realidade que nós vivenciamos. Eles não sabem como é a vida real. E nesses horários pedagógicos de trabalho, o que acontece é que não existe uma reflexão de verdade daquilo que o professor necessita mesmo saber. Até nesse momento é importante fazer uma reverência ao CEGET, a este instituto que tem essa preocupação em transformar a realidade, assumindo a educação enquanto ciência, porque nós, nesses momentos, enquanto professores, a vida do professor é tão atabalhoada, é tão uma coisa em cima da outra, que nesse momento de trabalho pedagógico, ele não tem tempo de fazer uma coisa chamada praxis, que na pedagogia deve ser uma metodologia, e isso não acontece. Nós não temos esse tempo. Muitos professores, especialistas que fazem e aplicam a educação enquanto ciência, não têm consciência de que fazem isso nesse espaço. E isso é parte, inclusive, de um processo de alienação com relação a esse trabalho. Bom, gente, esse tipo de assédio, digamos assim, em todos os aspectos, né, que está acontecendo com os professores, ele tem um acirramento em todas as escalas. Então, por exemplo, é cobrado do professor registros duplicados, o mesmo registro em várias plataformas, é cobrado do professor o vínculo da presença dele, vinculado à presença do aluno, é cobrado do professor que
Ameaças, por exemplo, de corte de salário, caso o professor não realize uma atividade para o qual ele não foi preparado, para o qual ele não tem habilidade, ou que ele não tem um repertório. Gente, os professores estão sendo cobrados como se tivesse que ser um TI, um youtuber da noite para o dia. E professor não teve essa formação. Como eu falei, muitos não têm nem acesso a essas tecnologias da informação e da comunicação. Uma outra questão muito séria, eu já falei e vou retomar, que é a questão de praticamente o professor trabalhar período integral, é uma dedicação praticamente do dia todo para atender a todas essas necessidades que estão sendo exigidas. E tudo isso na rede pública, com acesso, com menos de 50% da rede acessando. Então, é aquela sensação de frustração. E na rede particular, em outras redes, onde existem esses acessos, uma exploração. O professor passa a ser um professor particular com 30 pessoas online ao mesmo tempo. É uma loucura, uma piração. Um outro problema muito sério demais, que a gente precisa tomar muito cuidado, e aqui é uma denúncia: existem redes que estão exigindo que os professores façam plantões pessoais. Gente, tem professor morrendo, isso não pode acontecer, isto é um absurdo. Com relação aos estudantes, a pandemia explicitou a exclusão digital. 50% da nossa rede, não chega a 50% da rede pública, o acesso. A maioria dos alunos não estão tendo essa condição. A insegurança alimentar, a insegurança habitacional, a insegurança de saneamento básico. Os nossos alunos, muitos deles, não têm o que comer. Alguns, os pais eram autônomos e não conseguem os R$ 600 que o governo federal disse que ia dar, e não aparece para eles. Muitos moram num lugar onde tem 3 por 4, 6 pessoas, um celular, malemar tem internet, às vezes nem água para lavar a mão. Agora, tem alguns que têm, a classe média tem o acesso, não tem essas dificuldades que o aluno mais carente tem, mas está tendo um problema sério também, que é o problema do estresse psicológico, porque, sabe, o pai, a mãe, que pode ser um engenheiro da NASA, um médico que descobriu a cura do câncer, esses profissionais não são aqueles especialistas que sabem a etapa correta, o conflito correto, para fazer na idade correta. Então, está todo mundo pirando. E uma coisa muito importante é o próprio luto. Não tem quem não esteja em luto, não tem quem não tenha alguém que a Covid levou, a dor, e mais ainda, a insegurança diante dessa precariedade, dessas políticas públicas que não se sabe onde vai dar. Nós não temos nem ministro da educação, da saúde. Na educação, a gente não está, tudo isso, esse quadro que eu apresentei aqui, a gente não sabe, se vai voltar antes da vacina, se não vai, como é que vai ser, se está assim agora, imagina quando voltar, o que isso vai virar. Então, essas são as questões, eu tentei colocar aqui quais são os parâmetros que a gente acredita de educação, e
meio que uma fotografia, ou talvez um filme, daquilo que a gente está passando. Eu acho que é suficiente, a gente já tem bastante dados para a gente fazer um debate, e aí eu acho que vou encerrar aqui, Luciana, essa primeira parte, e quando eu voltar, depois do debate, aí eu apresento as propostas que a gente tem, tá bom? Espero que tenha colaborado de alguma forma aí para o nosso debate. Colaborou muito, tá? Foi ótima a sua explanação e nós já temos várias perguntas, tá bom? Depois do professor Tui. Olha, estão nos assistindo de Presidente Prudente, São Paulo, capital, Zona Sul, Franco da Rocha, Imperatriz, Ipiranga, São Paulo, Sertãozinho, Jabotical, e assim vai. Então, nós estamos aí pelo Brasil afora. Então, agora eu passo para o professor Twin para que ele faça a sua exposição. Boa noite, Twin, seja muito bem-vindo entre nós. Obrigado, Luciana. Obrigado, Cláudia, pela fala. Quero agradecer a oportunidade, né, propiciada pelo CEGET, a rede CEGET, comandada pelo companheiro Tomás, a oportunidade de participar dessa live, agradecer também a mediação do IA, que nos ajudou aí na mediação, né, tecnológica. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui ao lado da Luciana, da Cláudia, ainda que virtualmente, né, e à distância, como também agradecer a participação de todos os companheiros professores, estudantes, demais colegas que compartilham da nossa preocupação com a escola e com a educação escolar. Na verdade, gente, gostaria de estar próximo, né, a todos vocês, como costumo fazer. Uma grande roda de conversa, acalorada e repleta de opiniões, contrapontos, contradições e relações sociais que nos humanizam. Para começar a conversa, né, e pela experiência que tenho tido ao longo desse período de pandemia, realizando orientações online, participando de bancas de defesa, reuniões de estudo com os meus estudantes e orientandos, tanto da graduação, da pós-graduação, além da realização de conversas virtuais com amigos, familiares, pois os meus familiares não são de Prudente, são de Bauru, então tenho mantido contato com eles quase que exclusivamente virtual. Quero dizer a vocês que essa situação não é nada satisfatória, né? Para todos nós, certamente, estamos diante de uma situação bastante complicada e desafiadora. Embora cumprindo as minhas atribuições formais, né, estou sentindo muito a falta de relações humanas reais, relações objetivas, relações concretas. Estou sentindo falta de relações com pessoas reais, vez que é o encontro com os outros seres humanos que nos nutrem de humanidade. Não tenho dúvidas disso. Entretanto, ainda que vivendo tais dificuldades, como todos nós estamos vivendo, não podemos parar, mesmo que isolados da vida social mais ampla, não podemos parar e muito menos nos calar diante dessa complicada situação vivenciada em nosso país, não só no âmbito da educação, mas, sobretudo, no âmbito da saúde, né, da educação, das relações de trabalho, dentre outras relações. Enfim, diante de tantos abusos do poder, né, descaso e desrespeito para com os seres humanos brasileiros, diante de tanta ignorância, truculência e obscurantismo vindo do nosso governo federal, dentre outros governantes com os quais precisamos conviver, precisamos falar, gente, nos reunir, mesmo que virtualmente, como estamos fazendo nesta live. Precisamos nos manifestar contrários a este estado de coisas que se instala em nosso país. Falaremos, sim, um pouco de educação escolar e, sobretudo, da escola, nessa live. E, de antemão, preciso me manifestar veemente contra, o atual presidente da República e suas políticas de terror
e obscurantismo que se instalam em nosso país. E, obviamente, também me coloco contrário ao ministro da Educação, esse sujeito chamado Weintraub, que me parece muito mais um menino de recados do atual presidente, voltado muito mais a vilipendiar ainda mais as nossas vidas como educadores, a nossa escola pública e a educação escolar como um todo em nosso país. Afinal, lamentavelmente, esses sujeitos têm vínculo com políticas de esvaziamento do conhecimento, e nós precisamos nos colocar diante disso, contrários a isso. Vez que, para eles, a própria educação, para que eles, ao comprometerem a educação, eles deverão se valer, né? Pretendem se valer, mas nós estamos aqui para nos colocarmos contra isso. Eles pretendem se valer da ignorância do povo para reinarem absolutos ao lado das elites, ao lado dos sujeitos que querem se manter no poder e nos colocarem sob o jugo do capital. Precisamos reagir a isso. Diante, então, dessa lamentável situação, precisamos nos reunir, nos fortalecer em defesa da educação escolar e da escola pública brasileira. A escola, afirmo, da maioria das crianças e jovens desse país, filhos da classe trabalhadora oprimida que vivem em nosso país. Precisamos nos unir e gritar juntos, fora Bolsonaro, fora Weintraub, Guedes, Salles, Damares e toda essa turma bolsonarista que ocupa o governo em nosso país. Precisamos resistir e, sobretudo, reagir. Enfim, acredito que esta live é uma forma de resistência e também de reação. Irei apresentar algo que sistematizei nessa semana, a pedido do companheiro Tomás, e é com muito prazer que me coloco diante de todos vocês, companheiros e companheiras da educação, e preocupados com a educação escolar, e sobretudo com a escola pública em nosso país. Irei apresentar algumas lições aprendidas por mim durante esta pandemia do coronavírus, para pensarmos a escola pública estatal que temos e a sua importância na vida das crianças e jovens, filhos das classes populares oprimidas e trabalhadoras do Brasil. Acho que o título da minha fala caminharia no sentido de lições aprendidas pela vivência e de isolamento social por conta do coronavírus. Apresentarei, então, 7 lições que sistematizei considerando essa experiência. Vamos lá. Primeira lição aprendida. A vida cotidiana nos apresenta limitações. A vida cotidiana em família, nem sempre fácil, embora também agradável, nos apresenta limitações. Desde os conhecimentos que são veiculados no interior de nossas famílias, os costumes, os hábitos, as ideias que se reproduzem diariamente no nosso cotidiano, nos mantém, de certa forma, adaptados ao nosso contexto. Como também, né, o cotidiano nos impõe, ou nos dificulta, ou nos impede o acesso a outros bens culturais que não se encontram no âmbito das nossas casas e das nossas famílias. Nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos ir ao cinema, às bibliotecas, eventualmente assistirmos uma peça de teatro, irmos a um museu, visitarmos uma galeria. Precisamos ir à escola, precisamos ir à universidade, pois nesses lugares se encontram conhecimentos que não estão necessariamente em nossas casas. Enfim, é de conhecimento, não é? É de conhecimento mais elaborado, é de conhecimento que se encontram em lugares especiais que existem na nossa sociedade que nós precisamos. Não nos basta a vida em família e a reprodução da vida cotidiana. Como sabemos, é no interior das famílias, da maioria das famílias brasileiras, certamente, né? Nós sabemos que nos grupos familiares, na sua maioria, nós não encontramos aquilo que há de mais elaborado
do conhecimento que já foi construído pela humanidade. Lamentavelmente, dada a nossa difícil realidade, as difíceis condições objetivas nas quais a maioria das famílias brasileiras vivem, nós não encontramos no interior dessas famílias o conhecimento que se encontra na escola, a sabedoria que se encontra no professor, nos livros, na literatura, na história, na física, na matemática, nas artes. Ou seja, o cotidiano familiar nos coloca outros objetivos: garantir a reprodução do nosso dia a dia, garantir a apropriação de instrumentos fundamentais para vivermos e sobrevivermos em sociedade. E isso é fundamental, mas não o suficiente para o nosso desenvolvimento. As famílias transmitem, reproduzem e veiculam conhecimentos para que os seus familiares possam agir e viver no cotidiano. E reitero, isso é fundamental, necessário. No entanto, os seres humanos precisam de mais. Precisam avançar aquilo que o cotidiano lhes coloca, atingir esferas mais elaboradas, mais desenvolvidas. E como afirma uma filósofa que eu gosto muito, né, e que é referência nos meus trabalhos, a Agnes Heller, uma filósofa húngara, discípula de George Lukács, que investigou a vida cotidiana, ela diz: aprendemos a pensar e agir pelo cotidiano de forma pragmática, imediatista, espontânea. Aprendemos a emitir falas, pensamentos e ações relacionadas à reprodução da nossa vida cotidiana. E para isso, precisamos conhecer a linguagem do dia a dia, utilizar os instrumentos para conseguirmos nos alimentar, nos locomover e etc. E salienta Agnes Heller: embora importantes, esses instrumentos não são suficientes para elevar os sujeitos a esferas mais amplas, mais desenvolvidas, mais elaboradas. Ainda que fora do ambiente familiar, quando estamos em nossos bairros, por exemplo, e nos apropriamos de algum objeto cultural diferente daqueles existentes em nossa casa, tais objetos culturais, na realidade brasileira, quando oferecidos pelos governos, obviamente, na maioria das vezes ficam restritos a objetivações ainda muito peculiares, muito elementares, muitas vezes presos aos próprios costumes das pessoas, dos bairros, que vivem nos bairros, e as tradições cotidianas. E não nos lançam, né, numa esfera mais ampla, mais elaborada, como nos afirma Agnes Heller. Enfim, isso implica compreender que a vida cotidiana apresenta limites de relações e apropriações culturais. E que não podemos ficar limitados às objetivações culturais cotidianas. Por isso, o isolamento social nos causa, obviamente, um certo sofrimento, certas dificuldades neste momento. Pois a humanidade, gente, já construiu muito mais do que encontramos no interior das nossas famílias, no interior do nosso cotidiano. A humanidade já construiu bens de muito valor, bens que precisam ser por nós apropriados. E no interior das famílias, muitas vezes, isso, lamentavelmente, não acontece. Ou seja, nós temos direito a ouvir uma sinfonia, nós temos direito a apreciar um quadro, nós temos direito a ouvir boa música, nós temos direito a vermos bons filmes, lermos bons livros e etc. Né? E isso, muitas vezes, não se encontra na maioria, né, no interior da vida da maioria das pessoas em nosso país, fazendo uma leitura bastante realista e nada idealista daquilo que vivemos. Precisamos, então, além dos objetos culturais encontrados no cotidiano, de nos apropriarmos de objetos culturais não cotidianos, objetos universais, objetos esses que se perpetuaram ao longo da história por conterem, em cada um deles, pela sua qualidade, a trajetória histórica da humanidade e da vida em sociedade, e por nos tocarem de forma profunda
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência. São, portanto, esses objetos que Agnes Heller chama de objetivações genéricas, de alto valor cultural, que nos ajudam a compreender a existência e o próprio cotidiano por um outro ponto de vista, né? A vida cotidiana, gente, nos limita aos objetos cotidianos. E o nosso espírito deseja mais, deseja ir além do cotidiano e atingir outras esferas de desenvolvimento. Nós temos o direito à ação, nós temos o direito à reação, nós precisamos compreender a necessidade da transformação e nós temos o direito de conquistar um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento o mais amplo possível, né? E que é possível nesse momento histórico. Essa foi a primeira lição, ou seja, a nossa vida em família apresenta limites. A segunda lição: consciências críticas constroem-se por meio de apropriação de conhecimentos críticos. Ou eu poderia dizer, ao lado de Agnes Heller, pela apropriação de conhecimentos humanos genéricos, pela apropriação daqueles conhecimentos mais elaborados, que nós não encontramos, na maior parte das vezes, no interior das nossas famílias. Consciências críticas são construídas por meio da apropriação de conhecimentos acerca da história real, concreta e objetiva de nossas vidas, construídos a partir de uma leitura fidedigna da realidade. E quem nos oferece isso são as ciências, a pesquisa científica, aquilo que nós encontramos nos livros de história, nos livros de literatura, nos livros das ciências humanas e sociais, e etc. Teorias críticas, gente, engendram, implicam em práticas críticas. E por isso, nós precisamos e temos o direito de, para além do cotidiano, nos apropriarmos de teorias científicas, filosóficas, das ciências humanas, sociais, naturais, exatas e etc. E esse conhecimento, nós sabemos onde ele se encontra. Ele se encontra, sobretudo, na escola. Não exclusivamente, mas sobretudo e principalmente na escola. Como disse, os conhecimentos cotidianos apresentam limites, e na maioria das vezes são adaptativos. Mantém a consciência, a nossa consciência, no plano da vida cotidiana. Nos ajudam a nos adaptarmos à vida cotidiana. E como disse, eles não são suficientes, porque o espírito humano quer mais. O espírito humano quer avançar ao cotidiano e conquistar outras esferas mais desenvolvidas. Consciência crítica, portanto, se constrói principalmente na escola. A universidade também é uma escola, obviamente, e pela apropriação daquilo que Agnes Heller chama de conhecimentos humanos genéricos. São eles, como já disse, a filosofia, as ciências, as artes, a história, a literatura, dentre os outros conhecimentos humanos genéricos que se encontram nas escolas, que se encontram nas universidades. As crianças e jovens precisam se apropriar desses conhecimentos para construírem a sua consciência numa direção diferente daquela do cotidiano e atingirem esferas de reflexão para além da vida cotidiana, construírem uma consciência crítica que leia a realidade da forma mais fidedigna possível, para que possam, sim, conscientemente intervir nessa realidade para transformá-la. E não há dúvidas que a escola cumpre essa função, ou deveria cumprir essa função. E nós sabemos e defendemos que ela deve cumprir essa função. Os conhecimentos humanos genéricos têm lugar nas suas sociedades, na nossa sociedade, sobretudo, e quase que exclusivamente, no interior das escolas. Essa foi a segunda lição. A terceira lição: a escola é imprescindível na vida das crianças e jovens.
A escola é imprescindível na vida das crianças e jovens, e nos referimos aqui principalmente às crianças e jovens que precisam da escola pública para poderem se apropriar de conhecimentos humanos genéricos. As crianças e jovens, filhos das classes populares, oprimidas e trabalhadoras do nosso país. Esse é o papel da escola pública, possibilitar o acesso a conhecimentos humanos genéricos fundamentais, que essas crianças não encontram no cotidiano, não encontram nas ruas, não encontram no seu bairro, e, lamentavelmente, também não encontram, muitas vezes, no interior das suas próprias famílias. É na escola pública que as crianças e jovens das classes populares, oprimidas e trabalhadoras do nosso país estabelecem relações sociais diferenciadas. A professora Cláudia já comentou isso, né, o quanto as crianças sentem a necessidade umas das outras, o quanto as crianças sentem a necessidade de estar em contato com os seus professores, o quanto as crianças sentem necessidade de estar na escola. É na escola pública que a maioria das crianças e jovens brasileiros encontram-se com o conhecimento que foi construído pela humanidade, que nós chamamos de objetivações humano-genéricas. Enfim, considerando as nossas condições sociais e históricas, né, sobretudo da maioria da população em nosso país, constatamos que o acesso a conhecimentos de característica humano-genérica é possibilitado quase que exclusivamente pela escola. E, sobretudo, por meio do trabalho educativo do professor. Esse sujeito essencial no processo de desenvolvimento humano. É na escola, por meio do trabalho educativo dos professores, que as crianças e jovens das classes populares, oprimidas e trabalhadores do nosso país, terão acesso a conhecimentos que contribuirão para a transformação de suas consciências, numa direção crítica, para além de uma consciência cotidiana. A escola é o local, na nossa sociedade, em que se encontram esses sujeitos. E lá, esses sujeitos poderão construir seus pensamentos, sentimentos e consciência numa direção efetivamente transformadora. A escola é imprescindível, o professor é imprescindível, o trabalho educativo crítico e de qualidade é necessário para que possamos construir sujeitos efetivamente conscientes que poderão transformar a sua realidade. Nunca sozinhos, obviamente, organizados e coletivamente. A quarta lição, então, que tenho aprendido, é que o professor tem papel vital no desenvolvimento das crianças e jovens, sobretudo na nossa sociedade. O professor é esse sujeito imprescindível na vida das crianças e jovens. E eu poderia dizer, insubstituível no processo de formação humano-genérica das crianças e jovens na escola. O professor é quem possibilita o acesso a bens culturais essenciais. Ensina a matemática, a língua portuguesa, a física, a história, a educação física, a geografia, a literatura, enfim. Possibilita a apropriação de bens ricos em objetivações genéricas. Bens esses que se encontram na escola e que foram construídos pela humanidade e que todos os sujeitos humanos devem ter direito de apropriação. Esses bens, obviamente, não são conquistados naturalmente nem espontaneamente. O professor faz o seu papel, mas os estudantes também precisam agir. Os estudantes precisam aprender a agir sobre esses conhecimentos para poderem deles se apropriar e se desenvolver. O professor de formação sólida, organizado nos seus grupos, o professor que se apresenta com um exemplo de conhecimento, um exemplo de cidadania, de humanidade, de cultura elaborada e etc., sobretudo para as crianças e jovens, ele é fundamental. Companheiros, educadores, não há como nos eximirmos dessa tarefa. Somos, queiramos ou não, exemplos e referência para os nossos estudantes. Obviamente não somos os redentores da humanidade, como já comentou
a professora Cláudia. Não, não, somos humanos, falíveis, temos problemas, mas em se tratando daquilo que nós dominamos, né, dos conteúdos das disciplinas que veiculamos, que socializamos na escola, nós somos as autoridades, né? E nós somos referência para os nossos alunos. O professor, então, tem uma função social única, insubstituível. É ele o detentor do conhecimento acumulado pela humanidade. É ele que vai socializar esses conhecimentos na escola e possibilitar que os seus estudantes desses conhecimentos se apropriem para que possam avançar na construção de sua consciência. É ele quem, então, transmite, socializa, coloca os alunos em movimento. Sem professor, portanto, não há educação, não há escola. Sem professor, não há uma educação humano-genérica. O professor é imprescindível. Essa foi a quarta lição. Quinta lição. São 7 lições, já estou acabando. O ensino à distância, remoto, online, é um arremedo. Eu poderia dizer, trata-se de um engodo, para ser mais rígido na minha afirmação. O ensino à distância, remoto, online, é um arremedo no processo de formação humana, sobretudo quando falamos da formação de crianças e jovens em nosso país, sobretudo quando falamos da formação da maioria das crianças e jovens desse país que se encontram nas escolas públicas. Pode ser utilizado, sim, como um recurso acessório, mas nunca como atividade educativa principal. Reitero, como recurso acessório, mas nunca como atividade educativa principal. O ensino à distância compromete as relações sociais humanizadoras e torna as relações circunstanciais, indiretas, passivas. Eu tenho sentido isso, gente, nas relações que tenho estabelecido com os meus estudantes e com os meus familiares. Como a própria professora Cláudia comentou, nada substituirá o encontro presencial em sala de aula. Crianças e jovens, assim como todos nós, precisamos de outros seres humanos mais desenvolvidos em nossas vidas, mais apropriados, que nos orientem, que nos mostrem caminhos para que possamos trilhar. Esse processo deve acontecer, como afirma o professor Demerval Saviani, no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, esse processo deve acontecer de forma direta e intencional. Isso implica dizer que instrumentos mediadores tecnológicos não possibilitam essa interação direta e intencional, como defende a pedagogia histórico-crítica, com a qual eu concordo plenamente. No entanto, eu disse, o professor não é o redentor da humanidade, mas na escola ele é uma referência de conhecimento, de cultura, e ele precisa estabelecer essas relações educativas, diretas e intencionais com os seus estudantes, para que eles possam avançar no seu processo de desenvolvimento. Retoma o professor Saviani quando afirma que, para se formar a humanidade nos seres humanos, os professores precisam produzir um trabalho educativo direto, intencional, humanizador. Isso implica compreender que o professor precisa produzir uma atividade de ensino, a aula, sendo essa uma atividade que supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e a presença do aluno. A aula, afirma Saviani, é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo, produzida pelo professor e consumida pelos estudantes, e trata da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, atitudes, como a própria professora Cláudia já comentou. No entanto, alerta o professor Saviani, tais elementos não podem ser vistos pela pedagogia como algo exterior aos seres humanos e considerados em si mesmos. As ideias, os conceitos, os conhecimentos, os valores tornam-se conteúdos da consciência humana. Para a pedagogia histórico-crítica, os conhecimentos veiculados em sala de aula precisam ser assimilados pelos estudos necessários para a construção dos pensamentos, dos conceitos, daquilo que Saviani chama de uma segunda natureza humana. São necessários para a construção da consciência humana.
tal como nossos pensamentos e nossa consciência, né, que não somos dotados desde o nascimento, os nossos pensamentos, a nossa consciência, né, eles são construídos nas relações sociais, e os conhecimentos por nós apropriados são fundamentais nessa construção. Nossa consciência, portanto, é construída nas relações sociais, diretas, intencionais, objetivas, materiais, considerando, sobretudo, a qualidade dessas relações e os objetos culturais que nos apropriamos. O que não é garantido pela natureza, afirma o professor Saviani, precisa ser produzido historicamente. E o professor produz essas condições de desenvolvimento de consciência em sala de aula. E continua o professor Saviani. O trabalho educativo é o ato de produzir direta, ou seja, não à distância, não intermediado por tecnologia e etc. O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E essa humanidade se encontra nas objetivações genéricas, nos livros de filosofia, nos livros de história, de artes, de geografia e etc. A educação, portanto, para construir a humanidade nos homens, precisa ser direta, intencional. A educação à distância, por sua vez, por computador, impossibilita esse encontro direto entre professores e estudantes. O trabalho educativo online perde em materialidade, perde em objetividade, perde a prática social concreta que se dá em sala de aula e exclusivamente em sala de aula. Nesse sentido, então, podemos afirmar que a sala de aula possibilita o trabalho educativo direto e intencional, e não os encontros online. É na sala de aula que são veiculadas ideias, conceitos, valores, como afirmei. E, sobretudo, em sala de aula, essa discussão, essa teorização engendrada pelo professor se materializa nas ações dos seus alunos. Essa materialização em sala de aula implica compreender que, além de falar, né, além de emitir ideias, expressar conceitos, né, cada estudante poderá praticá-los em sala de aula. O professor poderá praticá-los em sala de aula. E isso é fundamental. Procurando já, caminhando para o final. Os sujeitos em sala de aula e na escola devem praticar a sua fala, submeter a sua fala ao crivo da prática social, situação que acaba com qualquer possibilidade num trabalho meramente à distância. Por fim, sem a sala de aula, o trabalho educativo à distância corre o risco de permanecer no âmbito ideal, no âmbito das ideias abstratas. Essa situação redunda num idealismo. Enfim, é claro que o trabalho educativo humanizador precisa de conceitos, valores e ideias, e isso deve acontecer no âmbito da sala de aula. Em seguida, a sexta lição é: a educação precisa tornar-se praxis. Nós precisamos agir no processo de transformação dos nossos alunos e da própria sociedade, e eu não vou entrar nesse âmbito agora por terminar. E a última lição é que a escola atual precisa transformar-se. Nós aprendemos nessa pandemia que a universalização aconteceu, mas não aconteceu no mesmo ritmo, a melhoria das condições de trabalho do professor, a discussão, né, da sala de aula, como ela deve ser estruturada, número de alunos, material didático, pedagógico, etc. É muito bom termos as nossas crianças nas escolas, né? Então, a universalização foi fundamental. No entanto, né, as condições de trabalho, né, salários, né, material didático e etc., também precisam ser melhorados. Ou seja, a escola atual precisa ser transformada. Eu acho que a pandemia tem nos ensinado isso também. Não é possível salas superlotadas. Não é possível o professor sobrecarregado de carga horária. Não é possível o professor viver com salários aviltantes e condições de trabalho inadequadas. Ou seja, a última lição aprendida é que a escola atual precisa ser transformada.
por nós, companheiros professores, por nós. Nós precisamos nos organizar e lutarmos pela transformação da escola atual. E o que eu tenho defendido nas minhas discussões, tive a oportunidade de escrever a minha última tese de livre docência, eu estou defendendo que a escola precisa constituir-se como escola-comunidade, uma comunidade de educadores. A escola-comunidade deve ser organizada pelos próprios educadores e deve ser transformada pelos próprios educadores. E os professores são os sujeitos fundamentais e protagonistas desse processo. Desculpa se me alonguei muito, obrigado. Nós que agradecemos, professor Twin, muito importante, né, os 7 conhecimentos, e bastante coerente. Nós, né, professora Cláudia, que estamos lá no chão da escola, eu, no caso, como professora de educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, nós percebemos mais do que ninguém o quanto o espaço da escola, a interação e o contato com o professor e, consequentemente, com as interações, com as experiências e com os outros colegas que constrói o conhecimento de fato. O conhecimento global, o conhecimento geral, aquele conhecimento que forma a pessoa, o cidadão, não de transferência de conhecimento apenas. E o formato digital, nem o conhecimento apenas consegue levar de uma forma capaz, de uma forma eficiente, né? Então, é o que nós estamos vendo. Tanto a condição ou a falta de condição dos alunos aprenderem e socializarem, como o desespero e o estresse dos professores, dos trabalhadores em educação, sejam os especialistas, sejam os professores. Então, os educadores infantis, no caso das creches, das crianças menores, né, das escolas de educação infantil, que é o nosso caso, que nós representamos aqui no nosso sindicato em Presidente Prudente, na região. Então, assim, muito coerente, e assim, quando você coloca, professor Twin, que a escola precisa ser transformada, ela já precisava, agora então, nessa era virtual, digital, nem se fala. E realmente a escola, ela deve ser construída de forma participativa e democrática. Então, é isso que tem que acontecer, né? As famílias, os alunos, a comunidade tem que atuar, tem que participar. Assim, muito relevante a contribuição de vocês dois, né, professora Cláudia, professor Twin, obrigada. Então, olha, nós temos aqui algumas questões para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa troca de experiências. Olha, a professora Marisa da Luz, do MST, coloca a seguinte questão: EAD e o aumento da precarização do trabalho discente, como enfrentar essa situação? E também o Claudemir Mazzucchelli, quais os desafios que estão postos para a educação pública em um possível retorno das aulas presenciais sem uma vacina, sabendo das irresponsabilidades dos governos Bolsonaro e Dória? Também a professora Marisa, mais uma vez, a companheira Marisa, qual o papel da comunidade e docentes no enfrentamento do desmonte da educação pública? E para a gente encerrar esse primeiro bloco de questões, nós temos mais duas. Uma questão do professor Antônio Tomás, do professor Tomás, no pós-Covid-19, muito provavelmente teremos o tecido social rompido ainda mais em expressões de desigualdades abissais, infelizmente povoado de mais miséria, fome, desenraizamentos, desemprego, etc. Os aprendizados comunitários no âmbito das escolas não deveriam ser considerados por nós?
professor Tomás, e mais a Marisa novamente, como articular as concepções da escola pública e processos críticos formativos ao contexto contraditório e de pensamento e práticas hegemônicas conservadoras? Quais apontamentos podemos sinalizar nesse contexto? E também do professor Tomás, a escola, instituição e construção social pode responder aos anseios e desejos de extinção das iniquidades? Acho que tá bom para começar, né? Fiquem à vontade, tá? Cláudia, quer começar? A gente vai falando junto? Tranquilo, você que... Olha, eu queria falar com o professor Claudemir Mazzucchelli sobre o retorno. Primeiro, que nós defendemos que não é possível voltar, apesar, professor Twin, de toda a tua colocação com relação à importância da questão presencial, e a minha também, que eu defendo incondicionalmente, eu considero que voltar nas condições atuais da escola pública no Brasil é uma carnificina. Desculpa o termo forte, mas é isso. Então, assim, eu sou contra voltar antes da vacina. Para que isso pudesse acontecer, nós teríamos que ter um planejamento que o governo não vai sustentar e, portanto, nós não devemos voltar. Então, essa é a questão. A gente teria que ter uma revisão do curricular, nós temos que ter uma revisão dos objetivos, dos conteúdos, uma avaliação diagnóstica e não formativa nesse processo, muito menos somatória, que é o que acontece. A gente vai ter que ter um planejamento coletivo interdisciplinar, e aí entra nessa questão que foi colocada por alguém aí sobre levar em conta as experiências comunitárias, certo? A retomada dos conceitos e dos conteúdos, e aí, gente, no retorno, tem que ser acolhimento, acolhimento, nós estaremos todos em luto, todos nós. A discussão tem que ser coronavírus, acima de tudo, e isso tem que ser transversalidade a um outro aspecto sanitário. Esse aspecto é o aspecto que não dá conta. Compra aplicativo, mas não tem banheiro suficiente, em número suficiente, não tem água no banheiro, não tem papel higiênico, então tem que ter materiais de higiene. Até estava tendo uma reflexão assim, quantos litros de sabão precisa, sabonete, numa escola que tem 3 períodos com 1.500 alunos. Nós que somos da escola pública sabemos que não tem essas condições. A diminuição do número de alunos por sala, nós não temos o espaço por metro quadrado. Eu estou colocando da parte sanitária. Como vai ser essa recepção dos alunos? Vai ser medida a temperatura? Vai ter medição? A higienização do ambiente antes e depois de um grupo de alunos? Qual vai ser a garantia de EPIs para todo mundo, tanto para professor quanto para aluno? E o terceiro aspecto, e talvez é um que é sempre deixado de lado e que o professor colocou muito em vários dos seus 7 itens, aliás, permeia todos os 7 aprendizados aí, é o aspecto psicológico. Nós teremos que fazer uma anamnese com cada um dos alunos que vão retomar. Nós vamos ter aluno que teve perdas em
todos os sentidos, até mesmo de morte, né? Nós vamos ter que ter encaminhamento para casos de violência, nós temos já uma série de pesquisas que dizem que alunos estão sendo agredidos, famílias, enfim, levantamento das condições de vida dessas pessoas, condição alimentar, segurança alimentar, exigência de convênios com universidades públicas para que isso aconteça. Bom, então, para mim, se a gente tivesse que retornar, teria que ser nessas condições, baseado no que a gente vê hoje na escola pública, e não só na pública, na particular também, nas redes municipais também. Será que nós vamos ter essas condições sanitárias, de currículo e psicológicas para ter esse acolhimento? Então, é uma questão que quem tem que debater é a sociedade. Lá na Dinamarca, o pessoal disse assim, o governo falou, pode voltar. Os pais falaram assim, meu filho não é porquinho da Índia para ser cobaia. Nós estamos sendo cobaia desse processo aí do uso dos recursos, de qualquer jeito, tudo mais, e não nós aqui estamos tendo essa oportunidade de dar o grito, mas a sociedade não está. Então, a minha questão é essa, nós temos condições de voltar antes da vacina? Ou nós vamos colocar os nossos alunos diante dessa situação? De encontro com o coronavírus, e depois vai levar para suas casas. Então, acho que nós temos que começar a debater isso com muita seriedade. Esse instituto, ele tem uma tarefa também importante nesse sentido, de fazer essa reflexão. A escola, gente, qualquer tipo de... Você pode ter um show com 1 milhão de pessoas, é um número limitado de horas, 4 horas de show. Agora, a escola, você tem uma quantidade imensa de pessoas com uma quantidade grande de tempo. Então, a escola é o lugar onde você aglomera, encontra mais pessoas. Até por isso que é esse lugar mágico e maravilhoso que o professor falou, onde acontecem as aprendizagens, onde acontece tudo de melhor. Mas e agora? Nós podemos fazer isso? Os nossos governos estão dispostos a investir nos filhos da classe trabalhadora, que são esses que estão na escola pública? Então, nós temos que ter essa discussão muito seriamente com a sociedade. E a sociedade tem que cobrar isso. Exato, Cláudia. Pode falar, professor. Concordo plenamente com você, né? Não há como... Discute-se a volta para agosto, né? Imagina isso, né? Sem nenhuma condição de termos o controle dessa situação. Enfim, temos que nos colocar, né? Questionar isso tudo, nos colocarmos contra isso. Precisamos ter um controle dessa pandemia para podermos voltar às nossas aulas, né? De forma alguma, eu defenderia uma volta atabalhoada à escola. Eu só valorizo a escola como fundamental, lógico, dadas as dificuldades de construção de um trabalho educativo online. Mas nós precisamos rever e mudar a escola antes até dessa volta. Isso requer organização, debate. Nós precisamos chamar, né, a responsabilidade nesse sentido. Né, nesse sentido. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de manifestar sobre a questão da precarização, né, que a professora Marisa coloca, que eu acho importante nós discutirmos, e qual o papel, né, nosso, como educadores e da comunidade, na resistência ao desmonte. Né. A escola pública corre riscos, viu, gente? Corre riscos sérios. Né. Acho que a professora Cláudia também comentou que grupos internacionais, empresas privadas de tecnologia, veem aí nesse momento um filão, né, para se apropriar das nossas escolas e aparelharem as nossas escolas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Trata-se muito mais de um desmonte de uma educação de qualidade do que de um investimento, efetivamente, na escola pública. Eu defendo que nós, educadores, precisamos nos juntar nos nossos sindicatos, aos movimentos sociais em defesa da escola pública,
nós precisamos nos fortalecer para resistirmos e fazermos propostas, né, e sentarmos à mesa com os sujeitos que aí se encontram, e pressionarmos, se for o caso, por meio de organização, passeatas, manifestações e etc., porque queremos ser ouvidos enquanto categoria profissional, enquanto trabalhadores da educação. Né? Eu acho que os sindicatos, os movimentos sociais em defesa da escola pública têm um papel fundamental e nós precisamos nos juntar a eles nessa resistência. Né? Não é por um voluntarismo qualquer que eu vou dar conta, né, dessas exigências. Ainda nesse tema, e já juntando com o tema da questão dos conceitos conservadores, que foi colocado aí, eu queria fazer dar um testemunho. Nós defendemos que a escola, ela tem algumas organizações que já existem na escola e que a comunidade escolar, os pais, os professores, os alunos, têm que se apropriar. Uma é o conselho de escola. Então, o conselho de escola, ele é soberano, e a gente tem essa garantia pela legislação, e isso vale para todas as escolas, isso está na LDB. Então, os conselhos de escola, eles precisam agora, mais do que nunca, serem ativos, atuantes. Nós aqui na Zona Sul, através do MEOB, e o professor Claudemir, ele tem uma importância muito grande, nós temos contato e parcerias com um fórum do Grajaú, que discute a questão das crianças, do ECA, tá? Através dos conselhos tutelares. Então, nós precisamos de nos juntarmos às representações da sociedade, tem que vir para a escola, tem que vir para esses conselhos para decidir com a escola. Os professores precisam procurar os seus sindicatos, como disse o professor Twin, e juntos nós precisamos rever e retomar os grêmios estudantis nas escolas secundaristas, como primeiro exercício, né, de organização, e esses grêmios também serem atuantes, e aí vai se construir uma prática diante desses valores conservadores que foi colocado. É com essa prática que nós vamos debater com esse conservadorismo. Então, assim, inclusive impedindo situações como de avanço dessa fascismo que está acontecendo através, por exemplo, da escola sem partido. Nós tivemos professores ameaçados virtualmente por esse tipo de gente. Então, esta organização dos professores, através do representante de escola, do seu sindicato, o conselho de escola, junto com as outras entidades da comunidade. Por exemplo, a gente tem alguém aqui do movimento Sem Terra, é uma representação fundamental e muito importante da sociedade, que tem que fazer parte do conselho de escola, tem que estar junto com a gente, né? Os grêmios estudantis. Então, por essas três instâncias, nós podemos mudar o rumo dessa prosa. E ela pode, inclusive, começar agora com essas reuniões, como nós estamos fazendo agora, virtuais. A gente pode se organizar nesse sentido. Então, assim, eu acho que essa questão resgate de todas as organizações coletivas que defendem os oprimidos. Os oprimidos somos todos nós. Tudo que não é patrão e não é governo é oprimido. Então, nós temos que estar aí, todo mundo junto nessa organização. Poxa, Cláudia, te ouvindo, eu me lembro do que eu sistematizei recentemente na minha tese de livre docência, o quanto os organismos coletivos da escola precisam ser resgatados. Eu escrevi exatamente a respeito disso, né? O conselho de escola precisa ganhar força, os conselhos de classe, o grêmio estudantil, tudo isso que você falou,
coincidentemente, eu sistematizei na minha tese recentemente, e é justamente isso. Só através da nossa organização coletiva é que nós vamos conseguir nos fazer ouvir e transformarmos naquilo que é possível de ser feito a nossa escola pública. Porque a escola é nossa, é das nossas crianças, é dos nossos jovens. Nós não podemos permitir, né, qualquer tipo de ingerência, né, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de desmonte. A escola pública foi uma conquista muito importante, a universalização, né, do ensino, muito importante, é muito bom saber que as nossas crianças estão nas escolas, né, apesar de ainda termos problemas no ensino médio, no ensino superior, mas é muito bom saber que a gente conseguiu universalizar a escola básica, né. No entanto, a partir do momento que estamos na escola, e eu falo como pesquisador também do chão da escola, né, trabalho dentro de, né, trabalhando com professores, diretores em escolas de assentamentos rurais aqui da região do Pontal do Paranapanema, projeto com o professor Tomás, escolas aqui da cidade, de Presidente Prudente, enfim, todas as nossas pesquisas sempre foram realizadas ao lado dos professores, tentando justamente, como você diz, Cláudia, aglutinar, né, os educadores em prol de uma causa muito importante, que é a defesa e manutenção da escola pública, a defesa e manutenção da qualidade da escola pública, né? Então, a nossa organização é fundamental. Não há dúvida que os movimentos sociais, o MST, como eu tenho contato aqui, a companheira Marisa está nos assistindo, outros professores certamente das escolas de assentamento, companheiros das escolas da cidade, ou seja, estamos lutando pela mesma causa. Nós queremos crianças e jovens apropriados do conhecimento, com consciência crítica desenvolvida, para que possam se organizar e transformar na sua realidade. Esse papel é nosso como educadores, esse papel é da escola, e nós temos que assumir esse compromisso coletivamente. Agora, não é nada simples, né? Nós contamos com o sindicato, nós contamos com as organizações civis, com os movimentos sociais, para nos ajudarem nesse processo. Né? Os encontros, né, de orientação pedagógica, ATPC, HTPC, são fundamentais para a gente poder se juntar. Temos que aproveitar melhor esses encontros coletivos na escola, né, para nos unirmos, né, para estarmos juntos, defendendo a escola pública. Luciana, teve uma pergunta aí que eu gostaria de fazer um comentário, não sei se eu tenho tempo ou se eu já tenho que finalizar, senão eu posso responder depois no chat. Tem uma professora, que eu não consegui ver o nome, mas ela disse assim, acredite, Cláudia, existem pais que querem voltar. Sabe por quê, professora? Essas crianças, elas vão ter mais espaço até para transitar do que a Fabiana, do que na própria casa dela. Lembra daquelas condições que eu disse, que muitas crianças estão vivendo? O pessoal fica bravo que o pessoal da periferia está na rua. Como ele não vai ficar na rua? Ele tem que ir trabalhar, ele pega o transporte público cheio, aí ele volta no transporte público cheio, chega no trabalho, ele encontra pessoas. Em casa, eles têm que ficar 8 pessoas num espaço de 3 por 4 metros. Portanto, a escola é um ponto de luz nesses lugares. A escola vai dar a garantia da alimentação, que, aliás, é uma outra coisa que a gente tem que discutir, porque o governo está dando só a merenda para 800 mil alunos, e nós temos 3.500 alunos que estão, o restante, fora dos 800 mil, estão sem essa alimentação. Então, essas crianças vão estar na escola, pelo menos vão estar comendo, vai ter um professor, vai ter alguém, vai ter sabão, vai ter água, e vai ter alguém cuidando deles, porque esses pais estão tendo que trabalhar e largar essas crianças no meio da rua. Então, agora, nós temos que discutir essa condição. E essa é a questão. Por isso, eu já vou finalizando aqui o que eu defendo, porque acho que está dando o nosso tempo, né, Luciana? Na verdade, assim, nós defendemos a vida como prioridade, até como um marco civilizatório diante de tudo que nós temos visto, com os idaís que a gente escuta
por aí, de quem resolveu acampar lá no Palácio do Planalto. Nós defendemos renda mínima para todos os trabalhadores. Nós defendemos a garantia dos empregos, para que esse pai não tenha que ter o desespero de querer que a escola reabra, porque ele não entende que se a escola reabrir, o filho dele pode morrer com Covid-19, ou ele mesmo com o filho trazendo para a casa dele. Nós defendemos o acesso universal à saúde pública de qualidade, um incentivo à pesquisa. O Brasil tem maior tradição na parte de imunidade, então nós temos que dar dinheiro para pesquisa, o governo tem que dar, e por isso nós somos a favor de derrubar a emenda constitucional 95 do teto de gastos, certo? Porque tem dinheiro tem, precisa ver para quem, e nós queremos que seja para a maioria da população. E na educação nós defendemos as palavras geradoras que Paulo Freire nos ensinou, que é a partir delas, dessa realidade que nós temos que trabalhar. Então, as palavras têm que ser solidariedade, acolhimento e a Covid-19, porque os pais dos nossos alunos não entenderam ainda o que ela é, o que ela causa, o que acontece, o porquê da necessidade dele ir para a luta, para que ele tenha o direito de fazer o isolamento social, respeito aos professores e aos alunos, isso é fundamental. A inclusão, não só digital, mas também para esse processo, mas também na pesquisa científica, isso está abandonado. Então, essa inclusão é necessária, que toda avaliação nesse processo, durante muito tempo ainda, até depois que chegar a vacina, que ela seja diagnóstica, para que a gente possa preparar esse momento novo que nós vamos ter que viver. E diante dessa implementação mequetrefe do MEC Weintraub, do Dória Rossielli, nós estamos convocando todos aqueles que se sentirem oprimidos, que procurem as suas instituições, que procurem as suas entidades representativas. E aqui eu quero fazer um parênteses: a POSP está com uma campanha de solidariedade com relação à insegurança alimentar, com cestas básicas, com cestas de leitura, com encaminhamento jurídico e psicológico. Então, os professores, as pessoas podem procurar suas subsedes para isso. Nós, do MEOB, também temos uma página no Facebook, temos um blog que o professor Claudemir deve estar colocando aí no chat. Podem nos procurar, naquilo que for possível, nós estaremos solidários naquilo que tiver ao nosso alcance, o que não tiver, nós vamos procurar ajuda para quem precisar. E é importante, eu quero, nesse momento, registrar a importância desse debate, a importância desse Instituto de Educação, Pesquisa e Estudos, e quero fazer um comentário. Quando eu disse para várias pessoas que eu estaria aqui no CEGET, o afeto, o carinho que os professores falaram desse instituto, foi uma coisa que me deixou, assim, até meio preocupada da responsabilidade que eu teria. Então, nós precisamos mais disso, nós precisamos que a universidade esteja no chão de giz, nós precisamos que a universidade esteja aqui na educação básica, para que isso de verdade possa acontecer, esse processo da praxis, que para nós, na pedagogia, é uma metodologia. Eu quero parabenizar esse instituto por esse trabalho maravilhoso, que todas as universidades públicas possam estar fazendo isso, isso é muito importante. A educação, ela sempre é deixada para trás, então é um momento muito importante, essa conversa é muito importante. Quero agradecer ao professor
Twin, pelo aprendizado que eu tive hoje, magnífico. A professora Luciana, com essa generosidade que me recebeu. Quero agradecer o professor Tomás por ter me convidado, a indicação do professor Claudemir Mazzucchelli, um companheiro de luta, que, aliás, é um especialista em educação, numa etapa de desenvolvimento da aprendizagem, que eu considero a mais difícil de se criar os conflitos cognitivos, que é a transição entre a pré-adolescência e a adolescência. Para mim, todas as etapas são importantes, mas essa etapa, ela é muito especial. Aliás, a gente vai ter que fazer um estudo no futuro sobre essa etapa, sabe? Os hormônios estão à flor da pele, está começando tudo novo, e o professor Claudemir faz magnificamente o trabalho. Eu sou fã incondicional dele nesse aspecto, merece um estudo o trabalho que ele faz. Eu quero agradecer muito a confiança dele em ter me indicado para essa conversa. Eu espero ter contribuído de alguma forma para esse trabalho, e quero dizer assim, a gente está muito junto na luta por uma escola pública de qualidade, para os filhos da classe trabalhadora, e sabemos que a escola é uma das estruturas que vai ajudar o rumo dessa prosa para uma sociedade melhor e mais justa, mais feliz, rumo ao socialismo. Viva a Organização dos Trabalhadores, viva a democracia antifascista! Gente, nós estamos separados, mas ninguém está sozinho. Ok. Um abraço grande para todo mundo. Valeu. Abraço nosso, Cláudia. Muito obrigada. Você contribuiu de muitas formas, tá? Olha, eu não sei como que é na Zona Sul de São Paulo, mas aqui em Presidente Prudente região, a gente tem uma proximidade muito grande com a universidade. Então, o professor Tuinho, o Segete, muitos outros professores e professoras nos auxiliam muito no chão da escola pública, seja ela municipal, estadual. Então, são grandes parceiros, colaboradores, e assim, que bom, é muito bom contar com a pesquisa juntamente com a prática. Essa praxis é muito bom a universidade, a academia, estar conosco, professores e professoras da rede pública no dia a dia. Isso nos dá uma garantia e uma segurança de qualidade nas nossas ações, nas nossas práticas. Então, isso é muito importante, muito bom, tá? Então, eu entendo que a professora Cláudia já fez as considerações finais, né? Então, eu passo para o professor Twin também realizar as considerações finais. E assim, deixo aqui já um grande abraço do professor Tomás e os agradecimentos ao professor Twin e à professora Cláudia. Muito obrigado, Lu. Obrigada. Então, gente, é justamente isso, concordando plenamente com a professora Cláudia, com a companheira Luciana, companheiro Tomás e outros companheiros de luta, professora Marisa, companheira do MST aqui do Pontal, dentre outros que estão conosco nessa noite. Quero agradecer muito a oportunidade e reafirmar que nós precisamos nos juntar efetivamente, precisamos nos organizar. As nossas entidades, né, de classe são fundamentais, né, a nossa categoria profissional precisa do respaldo dos seus sindicatos para que possamos nos organizar como educadores. A escola é o nosso campo de atuação, debate, construção e transformação. É o nosso campo de formação humana, e por ela nós precisamos lutar. Obrigado mais uma vez. Eu acho que nós precisamos estar atentos a isso tudo que tem acontecido em nosso país, para que possamos resistir e reagir a esses desmandos, a esses absurdos que têm acontecido. Agradeço muito pela participação. Obrigado, Luciana. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Tomás. E a todos que nos acompanharam. Um beijo a todos. Beijo. Obrigada, Segete. Obrigada a todos. Isso. Quem está nos assistindo. Isso mesmo. Boa noite e bora resistir, né? Boa noite a todos. Vamos nos juntar aí, todo mundo.
Isso mesmo.